Então, eu vou fazer a apresentação aqui para vocês do que a gente vai conversar. Vocês chegaram a ver o material? Eu dei Eu, só uma olhadinha de leve. Uma olhada, é. eu ainda não abri, mas prometo que vou fazer isso essa semana. Não, tudo bem. É só para vocês saberem que tá tudo no material. A gente vai conversar. Eu não resumo o material. O material ele expressa exatamente os nossos encontros, tá? E aí eu vou aqui mostrar para vocês o que a gente vai ver durante esses encontros em cada passo aqui, tá? Então aqui é exatamente o material que vocês receberam. Esse nome, astroterapia, vocês vão ver que vai existir. Se você digitar no Google, tem vários, né? Mas assim, a ideia é que ela seja mesmo a ideia iniciática, né? Astroterapia iniciática. Por que iniciática? Porque ela vai trazer toda a base da sabedoria das idades, que é exatamente a explicação de toda a convergência que essas 7 linhas de conhecimento oferecem, né? Elas têm uma convergência, vocês vão ver que durante os encontros vocês já conhecem, tem gente que já sabe, claro, e a gente vai conseguir ver nitidamente aqui essas ligações, né? Elas são super complementares. E aí eu coloquei aqui para vocês que a ideia desse curso, né, desses encontros, é a gente ter um caminho terapêutico, tá? É exatamente realizar terapia, tanto em nós mesmos como nos outros, que de repente a gente possa vir atender. É um caminho terapêutico através de orientações que vêm dessas linhas de conhecimentos, tá? Então as orientações vão ser através do tarô, da cabalá, da quiromancia, numerologia, radiestesia e radiônica, só que todas elas tendo o mapa natal da pessoa, o seu, como guia. Então, o mapa, ele vai ser o seu guia. Eu costumo dizer que o mapa ele é como se fosse o exame que a gente faz se a gente tem um diagnóstico de alguma coisa. Então, a gente tem lá, vamos supor, vou fazer uma tomografia computadorizada. Então, lá eu vou ter tudo sobre a pessoa, o médico, né? E aí, a partir daquela tomografia computadorizada, eu sei que a pessoa possa ter ali e o que eu vou precisar tratar. E aí, é uma analogia assim rápida para uma fácil compreensão. Se eu tenho aqui 6 linhas, né? Porque a astrologia é a 7ª. Se eu tenho 6 linhas de conhecimento, eu posso optar por uma delas para poder jogar naquele mapa a terapia que aquela pessoa precisa. Então, essa é a ideia, né? A partir de todos os cursos que eu fiz com o professor, eu sempre vi o mapa como o que precisaria ser fundamental para qualquer terapeuta. Vocês vão perceber, para qualquer terapia, se a pessoa não tiver o conhecimento do mapa natal dela, muitas vezes ela pode estar tratando um efeito e não sabe da causa. Quando eu tenho acesso ao mapa, eu sei qual é a causa. E aí eu posso tratar ali, né, exatamente aonde está a raiz do problema, através das linhas da terapia que eu tenho. Vocês podem utilizar, inclusive, o que vocês já possuem de conhecimento, tudo que vocês já possuem aqui, vocês só vão somar, entendeu? Então, a gente só vai fazer uma soma com o que vocês já possuem. E aí você pode dar todo um direcionamento terapêutico a partir desse mapa, que você vai ir desvendando ali junto com a pessoa, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que ter muito clara é o que é o mapa natal, tá? Então, e claro, eu vou passar a base de cada linha. Então, a gente tem aqui o próximo slide aqui. Ué, por que ele não tá indo para baixo? Vai para baixo, meu amigo, aqui. E aí eu coloquei aqui, né? O que representa essas linhas de conhecimento? O tarô, a numerologia e a astrologia, até a quiromancia, tá? Funciona muito como o trabalho com a própria personalidade do ser humano, né? Com o comportamento, o temperamento do ser humano, tá? Essas linhas de conhecimento. O tarô serve para a gente poder abrir as portas, né, do nosso ser. É exatamente a ideia de uma chave que a gente possui para abrir as portas que já estão dentro de nós, né? Então eu abro a porta através do tarô. A quiromancia, a astrologia, a numerologia, ela vai trabalhar todas as formas comportamentais para a gente aprender a lidar com as experiências,
tá? A Kabbalah, ela já tá num nível assim mais superior, porque ela é ela que vai fazer a gente se conectar e se inspirar com realidades mais celestes, tá? Quando a gente chegar na Kabbalah, vocês vão ver. E a radiestesia radiônica eu coloquei aqui como magia, magia como veículo de contribuição no processo de transformação do nosso ser. Digamos que a radiestesia radiônica, ela é o remédio. Sabe, quando você dá um remédio, um medicamento para alguém, você de repente passa e olha o mapa da pessoa, sabe que a pessoa tem aqueles desafios, ela tá parada de repente naquele passo do caminho dela. Aí você vai lá e já escolhe qual é a linha de conhecimento que eu vou utilizar, aquela que eu tenho mais afinidade. Eu vou usar a numerologia, eu adoro a numerologia. Então eu vou usar a numerologia sobre o mapa dela. E vou aproveitar e fazer também radiestesia radiônica, porque passa a ser como se fosse um medicamento. Tá? Então a radiestesia é a magia que a gente pode auxiliar nesse processo da terapia também. Tá? Então, isso a gente vai ver. Nós vamos caminhar primeiro sobre o mapa para poder compreender. Eu vou passar tudo em essência. Vocês, claro, farão cursos e mais cursos com o professor para completar todas as possibilidades. Eu sempre indico ele, né? Porque ele é a mesma linguagem, né? Se você for fazer com outra pessoa, talvez fuja um pouco, mas eu vou passar a essência de cada realidade, o que é fundamental para você saber o que você precisa tratar na pessoa, tá? Então, nós vamos ver essa parte da essência do mapa mesmo, nós vamos aprender, conversar sobre os arquétipos dos signos, dos planetas, dos setores, tá? Vamos também conversar sobre o tarô, e aí a gente começa a mergulhar, porque eu vou começar com a astrologia, porque ela é o guia, um próprio mapa. Aí a gente já começa a mergulhar no porquê de toda a relação. Talvez você já até tenha ouvido o Schutz explicar. Nós vamos aqui conhecer a explicação da cosmogênese e até a antropogênese, para a gente poder entender qual é a ligação das linhas de conhecimento com essa ideia da criação, da evolução da humanidade, do universo e tudo mais, tá? A gente vai ver essa parte. Essa é a primeira parte básica antes da gente ver qualquer ligação da astrologia com qualquer linha de conhecimento. Isso é uma base também, tá? E aí a gente vai começar a entender de onde vieram os arcanos, tá? A gente vai conversar sobre eles, um por um, a ligação que ele faz com a própria astrologia, porque cada arcano tem a sua ligação direta com planetas signos, tá? E aí a gente começa a entrar aqui, mergulhar no tarô aplicado no mapa natal. Então aqui entra a técnica, depois que a gente vê toda a base em essência, começa aqui a técnica do tarô aplicado no mapa natal. Então o que eu faço para aplicar, qual é a técnica que eu utilizo para pegar o tarô e projetar no mapa natal? Aí a gente vai colocar a técnica em prática aqui, tá? Para vocês poderem entender. Se eu utilizar o tarô, se eu quiser o tarô como caminho terapêutico sobre esse mapa, para poder auxiliar a pessoa, tá? Não é só em relação aos arcanos maiores que nós podemos trabalhar, nós também vamos trabalhar sobre os arcanos menores a partir do arcano maior. Porque se eu tenho o mapa como guia, dependendo do tipo de planeta, do signo que eu for trabalhar, existe também a técnica para eu poder dar o direcionamento para a pessoa no sentido terapêutico. Tudo com base no mapa natal. Tá? Então a gente vai saber exatamente o que trabalhar, porque nós temos o diagnóstico da pessoa. E aí, inclusive, a gente vai se basear muito nessa tabela. Vocês já conhecem essa tabela? Já. Essa tabela é a tabela do tempo dos signos e dos planetas, tá? A gente tem isso em forma do relógio do mago, né? Que o professor vive passando pra gente também, sempre tá desenhando, é aquele relógio do mago lá, que ele faz a estrela de 7 pontas, tá? Aqui tá em forma de tabelinha, em relação ao horário e o dia da semana. Pra vocês terem uma ideia, a gente começou o nosso curso num domingo, ou seja, o dia do sol, às 15 horas. Olha o que é às 15 horas no domingo. Estão vendo aqui? Mercúrio. Eu não tô enxergando, não. Ah, é? Ah, porque Aí você tá no depois eu celular, vejo. né, Débora?
É, Depois você vai ver no vídeo, tá? Mas essa sim. tabela. É, e também tá no material, mas é Vou 15 olhar no horas. material. Isso, 15 horas, horário de Mercúrio. Essa tabela aqui, ela vai ter que ser uma tabela que, se vocês quiserem ser realmente utilizar esse método, né? Ela tem que estar lá colada na parede de vocês. Porque tudo que vocês forem trabalhar no mapa, vocês vão precisar olhar essa tabela. Porque se eu estiver Hum, trabalhando Mercúrio, se eu estiver trabalhando Vênus, se eu estiver trabalhando Júpiter, sabe? Eu tenho que hum. saber o melhor dia e horário para aquele tratamento, para aquela orientação da pessoa. Essa tabela, ela vai ter que ser uma tabela que vocês vão ter que ter fixada. Se vocês realmente quiserem desenvolver essa terapia com as pessoas, vai dar muito resultado na vida das pessoas, muito mesmo. Aí vocês deixam essa tabelinha grudadinha, tá? Para vocês irem acompanhando ela. Aqui a gente vai conversar sobre o próprio arcano menor, né? Pra gente poder entender os números. Aqui a gente vai conversar sobre um exemplo, tá? Vocês viram que tem folha em branco no slide, é porque a gente vai praticar, né? A jogada para falar com os três arcanos da Trindade. Aí a gente vai entrar em Kabbalah. Vou explicar também a essência dessa árvore da vida. Vou aqui passar, na verdade, algo a mais para vocês, tá? Aqui não precisaria, porque a gente vai projetar no mapa, mas eu já aproveitei e deixei aqui, se a gente quiser também trabalhar com a data de nascimento da pessoa, com o próprio ano, são tudo informações que podem somar na sua terapia. Então eu deixei aqui, mas a ideia é a gente conversar. A gente vai falar sobre aquele cálculo e conversar também sobre cada sefirá, tá? A gente vai conhecer na sua essência. Legal. E aí a gente chega também na Kabbalah aplicada no mapa natal. Para entender qual é a ligação, qual é a relação, qual é a técnica que eu utilizo da Kabbalah sobre o mapa natal, né? Para eu poder dar um direcionamento inspirador para a pessoa, porque a Kabbalah já inspira a pessoa, né? Já faz ela conectar com realidades celestes. Aqui tá toda a relação para vocês poderem entender. A gente vai analisar em relação ao próprio mapa natal, as ligações com a Sefirá, ou para os próprios planetas. A gente vai fazer toda essa técnica. E aí a gente vai entrar na numerologia quântica. A numerologia quântica, ela também tem o trabalho da data de nascimento, que pode somar uma coisa a mais. Não haveria necessidade, mas já que vocês estão vendo toda a essência, eu acrescentei. Do número do ano. E aí a gente entra também na sequência Fibonacci a partir dessa data, porque a gente tem um caminho para a vida. Aqui a gente entra nessa realidade para vocês, a gente faz o teste. Eu gosto de usar vocês, se vocês permitirem, autorizarem como exemplo, eu não me importo, tá? Se quiser, eu pego o de vocês. Qualquer coisa Olha, eu vou pegar corto. o meu. Eu corto, eu edito se vocês não autorizarem, porque essas aulas ficarão gravadas, né? Para quem quiser adquirir depois também, eu edito e tiro a parte do exemplo de vocês, se vocês quiserem, tá? Eu pode usar e pode divulgar. Ah, O então meu tá. Pra mim também. Melhor ainda para mim, mais fácil ainda para mim. Eu agradeço. E aí a gente vai fazer o exemplo para poder entender, porque isso pode ser um caminho, pode somar a terapia. Mas até aqui a gente não ligou o mapa natal, a gente só pegou a data de nascimento, tá? Que de uma certa forma tem total relação com o mapa natal, tá? Toda a energia do mapa tá na data de nascimento, né? E o horário e o local. Aí a gente vai conversar sobre os arquétipos, tá? Dos números também, quanto essência. Aquilo que a gente extrai como essência mesmo, que é o fundamental de cada realidade. E aí a gente entra na numerologia aplicada ao mapa natal. Aí a gente vem aqui com a técnica, que tem total relação com a cosmogênese, com as 7 trindades, que vão trazer também ligação com os números e os signos. E aí a gente vai entender cada uma e qual é a realidade da pessoa que de repente possa vir a trabalhar de acordo com o mapa dela. Tem a numerologia cabalística do nome, que é importantíssimo, eu acho fantástico a gente fazer o cálculo. E a ligação do nome, da numerologia cabalística, como vocês estão vendo aqui, de toda a numerologia cabalística, que eu peguei o meu exemplo, Adriana, tá? Com o mapa natal. E quando eu pegar e fazer
A ligação, vocês vão ver como bate, como é fantástico que a gente vê expresso no nome, aonde eu posso parar, ficar estacionada no nome, e de repente lá no mapa eu tenho todo o trabalho para que eu continue caminhando nos passos das letras do nome, sabe? É fantástico, gente. A gente dá exemplos aqui, a gente entra na quiromancia. A quiromancia, ela vai ser mais rápida, porque ela já tem tudo expresso na mão. A gente vai falar sobre ela e a gente já vai fazer ligação direta ao mapa. Ela é mais rápida. A quiromancia, ela vai ser possível quando você tiver atendimentos presenciais, né? Atendimentos presenciais, porque você vai precisar olhar a mão da pessoa. Aqui é a ligação toda e o que tem a ver os traços com a realidade do mapa natal. E aí a gente entra no medicamento, vai, entre aspas. O que vocês podem fazer para ainda auxiliar essa pessoa ou a você mesmo como um remédio eficaz na contribuição a partir das orientações também que essa pessoa vai ter com todo o desenvolvimento que você vai fazer. E aqui eu vou ensinar como a gente faz para aplicar a radiestesia no mapa e a radiônica, que a radiestesia é quando eu detecto o que precisa ser trabalhado quanto energia, e a radiônica eu vou lá e curo através, aqui no caso, vou até vir aqui para baixo, aqui, através das pedras, tá? Eu coloquei 2 pedras simples. E aí a gente vai ver também a tabela aplicada, a tabela sagrada aplicada ao mapa natal, que é essa tabela aqui que eu montei. Eu peguei tudo que eu fiz de curso com chutes e juntei nessa tabela aqui. Tudo que eu fiz, a cor, os chakras, os elementos, os elementais, reinos, consciências, formas, signo. Essa tabela aqui, ela é uma tabela muito sagrada e ela também é uma tabela que vocês podem, se forem trabalhar com isso, deixar fixada. Porque se você faz reiki, por exemplo, se você aplica reiki, se você tem, de repente, alguma outra linha de conhecimento que possa contribuir, você tem todos os recursos aqui da natureza, incenso, pedras, formas, sabe? Que a gente também vai conversar. E aí aqui é aquele relógio que eu falei, Júlia, para você, que vocês devem já ter visto, né? A Débora e a Júlia, a Marina, nas palestras do professor, é a tabela. Só que aqui tá em forma de reloginho. Porque aqui a gente tem como saber o ano também, tá? Uhum. E aqui os signos e o corpo. Esse é legal. Gente, é fantástico isso daqui. Porque eu tenho exatamente a relação do corpo com cada signo. E se eu projeto no mapa, eu começo a entender, tem toda a história também de problemas que a pessoa pode ter. É fantástico, tá? Enfim, aí a gente vai finalizar aqui. Ufa, é muita coisa. Parece que 7 encontros não vai dar tempo, né? Eu espero que sim. Bastante. Vai dar sim, gente. Vai dar tempo sim. Mas assim, eu já aviso que quando a Marina fez os encontros, né? Eu não corro. E se eu precisar, de repente, falar pra vocês, ó, gente, vai precisar de mais um encontro. Não cobro não, mas aí vocês vão ter que participar, tá? Tá bom. Mais um encontrinho só pra fechar, porque a gente pode falar demais, sabe? Vocês não se importam não, né? Não. Então tá bom. Porque vai que a gente fala... Tudo bem. Porque eu estabeleço um número, porque tudo isso é magia, gente. Número, hora, tudo isso é magia, tá? Às vezes a prática pode se desenrolar de outra forma. Então vamos lá.